seja muito bem-vindo. Hoje estamos com inauguração aqui na Associação Empresarial de Rio Negro, nosso podcast, o Fala Aí Empreendedor. E não poderia ser diferente do primeiro que vai marcar aí essa temporada de 2025, ela que foi presidente da associação em 2017 e 2018. E é a nossa convidada hoje, especialmente na Semana da Mulher, a doutora Adriana Dornelles. Seja bem-vinda, Dornelles. Douglas, muito obrigada por essa oportunidade, é uma alegria estar aqui hoje, né, dando início a essa nova jornada da Associação Empresarial e, assim, desejo que seja um empreendimento muito legal esse, que tenha muito sucesso. Obrigado. Dornelles, você sabe que eu tenho algumas lembranças tuas, né, e uma que marcou, talvez a que mais marcou para mim foi a tua cerimônia de posse. Eu lembro que lá em 2017... a associação ela vinha, né, de algumas retomadas. Eu lembro de você tomando a posse e se posicionando ali naquele dia, naquela noite ali na cerimônia. Como é que foi para você de 2017 até hoje? Muita coisa rolou, né? Muita coisa rolou. É uma história, né? O associativismo é uma coisa muito legal, que você está tendo também a alegria de participar, né? Nosso atual presidente da Associação Empresarial de Rio Negro. E sim, eu me lembro exatamente daquele dia, porque você foi lá me entrevistar, né? Foi muito legal. 2017 é o ano de lançamento do Rio Mafra-Mix, eram os primeiros passos. Sim, foram os seus primeiros passos e os primeiros passos da minha pessoa na presidência. Mas a Associação Empresarial eu já estava há muitos anos, eu fui assessora jurídica durante 9 anos. Eu fui convidada a ser assessora jurídica na época do presidente Jean Perreto, e depois eu fiquei na presidência do Pablo, e após a presidência do Pablo, então foi que eu me tornei presidente, né? E aquele momento foi muito especial porque nós buscamos naquele ato mostrar a representatividade feminina também. Foi a primeira vez que a Associação Empresarial ela era composta de empresas que eram administradas e fundadas por homens e mulheres na mesma proporcionalidade. Então, nós estávamos com uma diretoria paritária, 50% para cada um. Para cada lado. Foi muito legal. Então, como que é os desafios assim, que você vê para a mulher? Você é uma advogada, né? A sua mãe foi uma pioneira aqui em Mafra. Sim. Era não digo mal vista do ponto de vista de uma mulher, mas a mulher ela enfrentou muitas barreiras, né? Isso. Como que você está vendo? Porque hoje eu já consigo olhar para as mulheres e ver, pelo menos do meu ponto de vista, que a mulher já conseguiu conquistar muita coisa nos seus espaços, né? Eu venho de uma família que é uma família de vanguarda, porque minha mãe foi a primeira advogada da cidade de Mafra e ela foi também a primeira vereadora de Mafra. Isso na década de 70, onde a maioria das mulheres nem pensava, nem cogitava de sair de casa, trabalhar fora, né? Tinha aquele trabalho extenuante, porque trabalhar dentro de casa é muito extenuante também, e é um trabalho que eu vejo que tem que ser reconhecido. Administrar o lar não é fácil, mas trabalhar como administradora do lar e trabalhar ainda fora de casa, sem dúvida foi um grande desafio e foram muitas barreiras derrubadas. Como eu venho dessa tradição dentro da minha própria casa, e a minha mãe também já vinha, porque a minha avó era costureira e antigamente as mulheres não tinham ofício, minha avó se aposentou como costureira. Então ela incentivou a minha mãe a estudar, a trabalhar. Aconteceu a mesma coisa conosco, comigo e com as minhas 2 irmãs, né, que infelizmente já não moram mais conosco, mas também eram mulheres que foram à frente, né? Foram trabalhar. Sem dúvida é um desafio. Há hoje uma melhora? Sim, há. Temos grandes empresárias, temos mulheres que se destacam, né? Tanto dentro do associativismo, quanto no dia a dia, no trabalho, no mercado, nas profissões autônomas, nas danças, nas artes. Mas é um espaço ainda muito difícil, sabe? Na política também, né? Mas não é um espaço fácil. Nós temos que ter muita vontade, resiliência e uma coisa que eu sinto que falta ainda um pouquinho, sororidade. Precisa ter mais sororidade. Sabe o que é sororidade?
Sororidade é uma mulher apoiando outra mulher. É uma mulher estendendo a mão para outra mulher. Nós precisamos fazer isso em todos os segmentos. Porque nós, mulheres, especialmente no Brasil, nós representamos mais de 50% da população. Nós representamos mais de 50% do eleitorado. E nós não temos essa representatividade, nem nos cargos de poder, como é o caso de uma presidência de uma associação empresarial, nem nos cargos eletivos, nem nos cargos comissionados, nem nos cargos gerenciais. Então, assim, eu vejo que se há uma conquista, foi a duras penas, com muito sofrimento, muita dedicação, abrindo mão, muitas vezes, da própria família. E isso aí gerou frutos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Quando você fala assim da mulher apoiando a própria mulher, você não acha que isso também é muito cultural também, né? Sim. Porque quando você vai ver algumas pesquisas, às vezes a mulher não vota justamente... Não, ela é mulher, também não vou votar. Às vezes a própria mulher esquece que ela precisa se apoiar, né? Então, Douglas, assim, ó, é que é cultural, claro que é. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade onde a voz do homem é que era a voz da ordem, a voz que coordenava, a voz que dirigia, inclusive até na seara eleitoral. Muitas vezes o esposo chegava lá, ó, nosso candidato é esse. E vamos votar. E vamos votar. E não é uma coisa assim que se conquista da noite para o dia. Se nós pararmos para imaginar que até 1988, quando veio a nova Constituição, as mulheres eram submissas aos homens e era uma categoria inferiorizada perante a lei brasileira, a gente para e pensa, peraí, mas nós nos tornamos no mesmo patamar de igualdade de direitos em 1988. Quantos anos faz? 36 anos? É nada. É nada. É nada. Significa que eu nasci na época que a mulher era um ser considerado inferior ao homem. E quando você vai olhar provavelmente também, você também. Com certeza. E provavelmente você vai olhar para as mulheres que quando elas vão para o mercado de trabalho, elas vão justamente porque o salário é menor. Uma mão de obra que está aí precisando, eu vou empregar essa mulherada. E aí? Então, isso aí houve, né, o ano passado, um grande avanço na legislação brasileira, com a aprovação pelo Congresso Nacional, um projeto de lei do governo atual, que obriga as empresas e a qualquer empregador a remuneração igualitária para homens e mulheres que exerçam o mesmo cargo, da mesma forma técnica e tudo. Então assim, finalmente, só que é triste a gente viver num país onde isso tem que ser imposto por uma lei, né? Ela podia ser tão natural, né? Dornelis, agora uma coisa que eu acho que ferve o meu coração, e ferve o teu também, quando a gente fala do empreendedorismo, do associativismo. Agora, um lugar onde a mulher pode bater de igual para igual e fazer muito sucesso é no empreendedorismo, porque aí é ela e coração e mais nada. Sim. Como que você vê essa entrada da mulher no empreendedorismo? Eu acho sensacional, porque infelizmente o que domina é o potencial econômico, né? A pessoa que consegue, através do seu próprio negócio, crescer economicamente e se firmar no mercado, ela passa a ser dona da sua própria condição. Então, as mulheres que entram no empreendedorismo e podem contar com o suporte, por exemplo, de uma associação empresarial que nem a nossa, que dá cursos, que capacita, que dá oportunidade, inclusive, de viajar para outras cidades, conhecer outras empresárias. Eu, enquanto presidente que fui da associação empresarial, eu fui por vários municípios, conhecendo as associações e conhecendo os núcleos de mulheres das associações. E tem mulheres que fazem trabalhos fantásticos. Então, assim, nós
cognitivamente, ou seja, de cabeça, nós temos uma igualdade 100% igual aos empreendedores do sexo masculino. Temos uma diferença em termos físicos, mas para o empreendedorismo... Irrelevante, né? Então, eu vejo que nós precisamos cada vez mais fomentar o crescimento do investimento nas empresas femininas, nas empresas que tenham participação feminina, e as mulheres que fazem parte dessas empresas. No meu caso, por exemplo, eu sou uma empresária, sou advogada, mas eu também sou empresária. Eu faço parte da sociedade das empresas familiares nossas. E eu tenho que estar por dentro, eu tenho que ajudar, eu tenho que dar sugestão, eu tenho que participar. Recentemente acompanhei o meu esposo em algumas feiras, onde nós colocamos à disposição do público um produto novo que a gente está trazendo para o Brasil, que é a mobília inteligente. E eu não fiquei em casa no final de semana, eu fui lá para a feira. Tinha gente que olhava assim, teve uma colega advogada que depois me encontrou aqui, ela falou: meu Deus, doutora, desculpa, eu não te cumprimentei. Eu pensei, mas não é ela. Mas era, e qual que é o problema? Né? Eu estava lá, estava vendendo o nosso produto. Um produto que eu ajudei desde o começo do projeto, né, de importação, a definir, ajudei a escolher modelos, a dar ideias, a sugerir adaptações no produto, e tornou-se uma realidade. Fomos para a feira, fomos super bem recepcionados, e também o nosso produto acabou saindo na Rede Globo, depois saiu na Record, saiu na SBT, as feiras que a gente participou. E isso aí eu divulguei nas nossas redes sociais, né? E também nas redes sociais da empresa. Então, assim, mulheres podem empreender? Devem. O que precisa? Vontade, apoio, porque ninguém consegue nada sozinho. Buscar conhecimento, porque hoje em dia o mercado não aceita mais amadorismo. Uhum. Tem que ter conhecimento. E aí tem portas que se abrem. Se abre o Sebrae, né, que é uma porta fantástica para quem quer empreender. As associações empresariais. Então, assim, e correr atrás do negócio. Não cai do céu, né? Você sabe que essa experiência, eu gosto de contar, quando a gente mudou a associação, a gente estava num imóvel, né, alugado, e a gente conseguiu uma parceria com a prefeitura de Rio Negro, e fomos para esse imóvel, um imóvel antigão. Uhum. Chegamos lá, o time era novo também, a gente teve uma mudança do time, e duas mulheres trabalhando. E eu lembro que quando eu chegava lá, eu falava assim: meninas, ó, vamos mexer, deixar bonito isso daqui. E cada mudança que tinha, elas tinham: presidente, o que você acha? Vamos fazer isso. Um dia eu falei assim: olha, o presidente está aqui para tirar foto. Quem vai comandar é vocês. Menina, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu cheguei lá, elas mudaram mesa, mudaram sala, e se chega lá, tá tão acolhedor. Sim, mas é bem aconchegante. Duas mulheres, né, que pegaram uma casa antiga e transformaram praticamente num lar, né? Tá gostoso de lá. Isso mostra como a mulher tem essa capacidade de transformar, deixar a coisa mais ambientada, né? Sim. Agora, da tua passagem como presidente da associação, o que você lembra, o que você traz de orgulho para você? Então, nós tivemos alguns projetos na época. Uma das coisas que me deixou muito orgulhosa foi que durante a nossa gestão nós optamos por fazer um trabalho junto à comunidade, né? Então, para que a associação ela saísse daquela caixa de trabalhar exclusivamente olhando para somente o empresariado. Por quê? Porque a associação ela precisa da comunidade para que as empresas cresçam também. Então, em sentido geral, né? Não só na parte econômica, mas também na parte trabalhista, na parte social. E naquela época, estava um furdunço aqui na cidade, não sei se você se lembra, Douglas, mas havia uma situação na segurança pública naquela época. Inclusive,
na sequência que eu assumi, teve uma psicóloga bem conhecida aqui da cidade que foi assaltada saindo do seu negócio ali na policlínica, na frente da policlínica. E também teve lá um caso do empresário conhecido, de uma família bem tradicional, que também foi vítima, chegou a ir a óbito. E nós pensamos, mas o que a gente pode fazer enquanto associação que venha ajudar os nossos empresários que estão muito inseguros e, ao mesmo tempo, ajudar a nossa comunidade? E aí surgiu a ideia de um projeto chamado Rio Negro Cidade Segura. E esse projeto, então, ele foi um projeto elaborado dentro da associação empresarial, inicialmente, o projeto piloto, né? Em conjunto com a nossa assessora jurídica da época, que era a doutora Caroline Buzelli, e nós montamos esse projeto, convidamos vários segmentos da sociedade civil para participarem conosco, fizemos reuniões, fizemos Lions, Rotary, Soroptimistas, Associação Empresarial também de Mafra, fizemos várias apresentações desse projeto para que essas entidades da sociedade civil viessem conosco para que nós pudéssemos, então, levar aos entes políticos o projeto. E esse projeto foi apresentado, então, ele foi apresentado lá em Curitiba, porque ele nada mais era do que um monitoramento por câmeras. Foi apresentado aqui no município também. E aí acabou que eu me afastei da associação, porque aí eu fui candidata na época a deputada federal e eu acabei me afastando e não vi a continuidade desse trabalho. Porém, anos depois, o projeto piloto, ele foi implementado, complementado, enfim, e o município de Rio Negro encampou algo semelhante, não exatamente o mesmo. Inclusive, quem fez a arte do nosso projeto da época foi o William, o Mazur. Ele era da nossa diretoria e ele fez a arte do projeto lá, da Associação Empresarial. E eu falava, eu sou meio chata, detalhista, outra habilidade feminina, né, que a gente é meio detalhista. Ele fez, William, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Ele super de boa vontade, super empenhado, excelente profissional, foi e fez. Depois, o William acabou virando secretário municipal, o projeto saiu do papel e hoje Rio Negro já é uma cidade premiada, né, com essa situação do monitoramento por câmeras. Você veja que nós estamos falando de 2017, 2018, naquela época nem existia tanta tecnologia como hoje, né? Essa é uma das coisas que me deixou orgulhosa. Dornelis, e se você fosse agora ter que falar para um grupo de mulheres, encorajar elas a assumirem posições de liderança, de repente até assumir a presidente de uma associação empresarial, aquela mulher que está naquela, sabe que eu vou empreender, o que você falaria numa palestra? É um conjunto de coisas, né, Douglas? Porque para que você consiga, de fato, exercer um cargo de poder, estar à frente de um projeto, primeira coisa que eu penso que é necessário você estar capacitado. Então, primeiro ponto, depois da vontade, né? Que essa você já falou que ela tá com vontade e tal, né? Então, tô com vontade, mas será que eu faço? Vamos nos capacitar. Dornelis, não te cortando aqui, mas acho que o que você falou é fundamental. Porque assim, eu tenho um lado social também e eu aprendi o seguinte, eu não dou uma palha para quem não quer ser ajudado. Porque quem não quer, não adianta você bater. Se você quer, você já conseguiu... Sim. 50%. Exatamente. E existem várias frases populares que a gente às vezes pensa, de onde surgiu essa frase, cara? Querer é poder. Essa frase, eu acho que ela é milenar, mas é exatamente isso. Primeiro passo é a vontade, é querer, né? Aí vem o segundo passo, que é a capacitação. Não basta eu querer fazer algo. Eu tenho que estar preparada para algo, porque senão, quando eu chegar lá para tentar fazer,
eu vou desempenhar de uma forma não adequada e aí eu não vou ter uma continuidade no que eu estou tentando fazer. Então, empreendedorismo está diretamente ligado, nos dias de hoje, à capacitação. Vamos buscar capacitação. Ah, mas é muito caro, que eu vou fazer curso, que eu não tenho condições de pagar e tal. Cara, hoje tem cursos, tem plataformas online. Qualquer pessoa hoje em dia tem um celular, um smartphone. É raro você ver alguém que não use. Hoje tem cursos, tanto dentro do associativismo, da nossa federação, quanto da associação empresarial, quanto do próprio governo, que são fantásticos. E são sites reconhecidos pelo MEC, que te dão uma capacitação. Vontade, capacitação, apoio é fundamental também. Porque uma das coisas que eu vejo assim que é muito difícil para as mulheres saírem do ambiente doméstico para ir para o ambiente do empreendedorismo, seja qualquer tipo de empreendimento, é a rede de apoio. Porque nós temos a nossa maior tarefa enquanto mulheres que optam pela maternidade, porque tem umas que não optam e a gente respeita, mas se opta, a maior tarefa que eu penso que cabe a uma mulher é o cuidado materno. E aí, para você sair de dentro de casa e ir para o empreendedorismo, você tem que ter uma rede de apoio. Tem que ter. Pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma avó, pode ser o próprio esposo, enfim, ou um amigo, ou um companheiro, ou uma escola, ou uma creche. Mas ou tudo isso junto. Ou tudo isso junto, mas tem que ter. Isso é fundamental, porque senão você vai para o teu empreendimento e você tá com aquele coração aqui, ó, apertado, e mãe fica, não adianta dizer que não. Você não consegue desenvolver 100%, na minha opinião. Claro, eu respeito muito as opiniões divergentes, né? Então, vontade, capacitação, apoio. E aí, o quarto e último, que eu vejo também, é você estudar o mercado de trabalho. Estudar a tua região, quem é o teu público-alvo, o que é que você quer fazer. Esse empreendimento nesta cidade, ele tem potencial econômico, ele tem potencial de desenvolvimento, porque também você não pode investir todas as tuas fichas sem fazer essa análise de mercado. É fundamental isso para quem quer empreender. Faz análise de mercado, vê. Eu lembro quando você começou o Rio Mafra Mix, né? Você veja, não tinha, né? Havia uma carência de um empreendimento dessa natureza. E você analisou isso, que a gente conversou lá atrás. Eu lembro, Douglas, para você ter uma ideia, eu lembro do teu primeiro microfone. Eu lembro como foi comprado, sabe? São histórias de vida de pessoas que tiveram uma visão, que verificaram uma carência de mercado e preencheram aquele espaço. E é isso, é assim que tem que ser. Dornelis, isso que você falou das mulheres da rede de apoio é muito interessante. A Bíblia diz assim que quem edifica um lar é a mulher. Né? O homem pode vir construir uma casa, mas quem torna aquela casa um lar é a mulher. E como você falou, ter essa rede de apoio para ajudar ela é fundamental. Agora, uma coisa que eu digo também, e acrescentando na sua lista, acho que não só você estudar, mas você adaptar, porque o mercado ele vai mudando. Sim. Né? E se você não for se adaptando às mudanças, você também acaba ficando para trás, aquela pessoa martelando na mesma tecla e vai ficando. E agora, um conselho, você me falou do microfone, eu lembro assim, essa semana entrou
né, todo mundo tá fazendo, eu comecei assim, depois melhora, né? Aham. Menina, eu revirei os meus arquivos, eu não achei uma foto de quando eu comecei. Eu tenho. Foto, eu falei, Jesus, precisava de uma foto, não tem, né? Mas eu devo ter. Olha, ó, se achar, quer ver, eu tenho foto, o pessoal não vai se lembrar, mas eu comecei fazendo com pau de selfie. Sim, eu devo ter essa foto. E eu procurando foto minha de pau de selfie, não achei. Falei, olha, né, hoje tem uma equipe grande fazendo. Sim, né? sim. E hoje a única coisa que eu não tenho faço... uma nossa, eu acredito, sentado lá no dia da minha posse. Você lembra que a gente sentou? Porque eu tava com o pé machucado. Eu lembro. Eu até vou contar uma história, então. Nesse dia da minha posse, né? Eu pensei, que roupa que eu vou pôr? Mulher tem disso, né? Que roupa que eu vou pôr? O que eu vou fazer? Aí eu pensei, a roupa não sei, mas eu quero ir de sapato vermelho. E de salto bem alto. E aí fui atrás do tal do sapato vermelho, de salto alto e tal. Aí, Douglas, eu tava começando a correr. E eu fui correr na rua. E não é que vira o pé e rompo atrás aqui, como é o nome? O tendão. Tive um estiramento de tendão, não chegou a romper. Aí eu tive que ir pra posse com botinha ortopédica. Eu falei, não, cara, não acredito que eu tô tendo que ir de bota ortopédica. Eu com meu sapato, um pé com sapato vermelho e outro de bota ortopédica. E teve gente que falou... troca data, não sei o que. Eu falei, capaz, não, de jeito nenhum. Jamais a vaidade vai se sobrepor ao ofício. Né? Isso é outra coisa, você tem que ter o foco, determinação, saber o que você quer, né? Ir lá e fazer e pronto. Mas vai ficar feio. Não importa, o que importa é o que a gente está fazendo, né? É isso aí. Dornelles, acho que o nosso papo vai longe, a gente continua aqui, mas o tema... Queria deixar os microfones abertos para você. Eu só preciso falar uma coisa antes. Claro. Você falou uma coisa muito, muito importante, que é a adaptação ao mercado. E tem uma história que envolve Darwin, que o Darwin foi, assim, digamos, o pai da biologia, né? Ele que diz que nós somos primatas e que a nossa descendência vem lá dos macacos, enfim. E ele fala assim, Douglas, quem é que tem mais chance, segundo Darwin, de sobrevivência? É o mais forte? É o mais rápido? É o mais inteligente? Quem que é, de todos os indivíduos, que tem essa chance de sobrevivência? Você sabe qual é? O que se adapta melhor. O que sabe e o que consegue se adaptar ao novo meio. Então, é exatamente isso. Dentro do empreendedorismo, a mesma situação. Nós estamos vivendo isso na advocacia hoje. Nós estamos vivendo um momento de adaptação da advocacia. Você veja que eu comecei na época da máquina de escrever. Depois veio o primeiro computador, DOS. Depois não existe mais a profissão de datilógrafa. E a gente foi se adaptando. E hoje nós estamos vivendo um processo 100% digital. Você veja o quanto a advocacia nesses 30 anos, 35 que eu faço agora, como ela mudou. E quem não conseguiu se adaptar a isso, acabou se afastando da nossa profissão de advogados. Né? Então ela vale para tudo, vale para o empreendedorismo, vale para os profissionais liberais, vale até para dentro de casa, porque os conceitos de educação mudaram. Né? Dornelles, o que está me assustando, assim, e me assustando de uma assustão boa, é a inteligência artificial. Né? Você entra lá na inteligência artificial, abre uma página, né, normal e digita lá, meu nome é tal, meu endereço é tal, rua tal, elabore um currículo. Ela me entrega. Uhum. Elabore uma defesa jurídica, elabora. Né? Você, no meu caso, elabore uma reportagem, tá ali as informações, ela te entrega com uma criatividade fantástica. Como que você vê essa chegada dessa nova era tecnológica? Bom, primeira coisa que eu fiz, depois de candidata, que eu perdi a eleição em 2020, né? E naquele momento eu pensei, eu não posso parar, porque eu sou uma mulher em movimento.
Isso é uma das coisas. Nós temos que estar sempre em movimento. O que eu vou fazer? Pós-graduação. Fui lá e fiz uma pós-graduação em quê? Direito digital. E fiquei 2 anos ralando, indo para Curitiba, estudando essa nova era. Então, nessa pós-graduação, que hoje eu sou especialista também em direito digital, eu aprendi a olhar para a parte da tecnologia, mas sem perder o olhar humano. Porque você pode saber escrever e pedir, faça uma defesa, mas o olhar humano daquela defesa, ela tem que ter. Você tem que alimentar a máquina da forma correta para ela te dar uma entrega melhor. Porque senão vai ser uma coisa fria, uma frase atrás da outra. Eu hoje, quando eu pego o trabalho de colegas que estão usando inteligência artificial, eu boto o olho e já percebo. Isso aqui tem inteligência artificial. Eu vejo reportagem, eu leio uma reportagem de um grande jornal ali, ó, que tem inteligência. Por quê? Porque a gente tem a experiência do olhar humano. Né? Tanto você no jornalismo quanto eu na advocacia. Mas assim, tem que evoluir. Quando eu cheguei no escritório de advocacia, que eu trabalhei 6 anos com a minha mãe, e eu disse, mãe, vamos comprar um computador? Ela, Deus o livre. Claro que não. Não precisa? Pra que isso? Gastar dinheiro. Tudo igual. Eu levei 3 anos para convencer minha mãe a comprar o primeiro computador pro escritório. Foi em 1992. Até porque naquela época era caríssimo, né? Sim, eu me formei em 89 e eu levei 3 anos para convencer. Hoje, se a gente ficar esperando 3 anos para colocar em prática a tecnologia que está chegando aí, tomando conta, fecha a porta. Então, importantíssimo. Para qualquer área, você está ligado nessa questão da tecnologia. No empreendedorismo, importantíssimo. E uma ferramenta muito boa de trabalho. Porque antigamente a gente tinha que ir a campo, né, Douglas? Fazer as pesquisas, ver como é que tá. Hoje não, hoje está ali. Está aqui dentro da tua empresa, dentro do teu escritório. Eu vejo com bons olhos. Eu só penso que falta a regulamentação. A nossa legislação, ela é muito frágil em termos de utilização da inteligência artificial, ela ainda é falha. Ela está em estudo há muitos anos no Congresso Nacional. O Marco Civil da Internet, que é a lei que se aplica, é falho, ele não abrange tudo. É uma lei antiga. Uma lei antiga. E, assim, alguns segmentos da sociedade, como a advocacia, já estão fazendo as suas próprias regulamentações. Então, na advocacia, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que regulamenta, digamos assim, tudo o que diz respeito ao judiciário, ele está já em vigor a resolução, agora me falhou o número da resolução, mas entrou em vigor faz pouco tempo, que trata do uso da inteligência artificial por advogados, juízes, promotores. Vamos usar, só que vamos usar com ética, vamos usar de forma adequada. Fake news. Antes de divulgar, pesquisa. Pesquisa, tem tantos sites, né, que permitem isso. Então, nós não podemos, a gente tem que ter responsabilidade, né, no uso da tecnologia. Sim. Você sabe que virou meme, as pessoas compartilham para brincar, do Bolsonaro com o Lula se abraçando e estarem junto, né? É legal de ver essas coisas, mas o outro ponto, né? 2 amiguinhos de escola, tira foto da amiga, aí ela tira a roupa dela pela inteligência e divulga um vídeo dessa menina em atos... Não, é muito grave. Como você falou, falta uma regulamentação disso, porque a criatividade do ser humano é gigante. E agora existe uma ferramenta que é a tal da deepfake. Já viu a deepfake? Quem que não viu no Instagram, né, que hoje em dia eu acho que é uma das redes sociais mais acessadas, quem não viu os gatinhos cantando aquela música do Peté, Peté, lá junto com do Bruno Mars, com aquela Rose. A mesma coisa que faz com aqueles bichinhos é possível fazer com o ser humano. Essa semana teve um caso de golpe. Eu faço parte de um grupo de estudos de
cibercrimes, não é cyber porque é em português, né? Que eles estão pegando uma foto sua, de qualquer pessoa, e eles usando a deepfake, eles conseguem acessar a sua voz. Eu estou dando uma entrevista aqui, então a minha voz está pública. Eles acessam a sua voz, a sua foto, e com a deepfake, com a inteligência artificial, eles fazem com que você fale e mandam um vídeo para uma pessoa da sua família, uma chamada de vídeo. Mãe, eu tô aqui, tô precisando que você deposite para mim. Você recebe uma chamada de vídeo do seu filho falando, você vai cair. Então, já vou deixar uma dica aqui de advogado especialista em direito digital. Combine no núcleo familiar códigos. Combine. Como é que é o nome do primeiro cachorro que a nossa família teve? Como é o nome do teu bisavô? Coisa básica. Quando é que começou o Reumaframix? Quando é que a Adriana Dornelles foi presidente da Associação Empresarial? Coisa assim que só aquele núcleo familiar vai ter a resposta na ponta da língua. E aí ninguém mais cai nesse golpe. Uhum. Você sabe que hoje virou uma desgraça você abrir teu e-mail, né? Você abre a tua caixa de e-mail, de 50 e-mails que está lá, 49 ou é vendendo alguma coisa, ou é processo na justiça, não, boleto. Tem nome para isso, cara, né? que horrível. Tecnicamente falando, tem nome. É phishing, que na verdade vem lá do peixe em inglês, que não é phishing, tá? É phishing mesmo. Que é isso? Se você clicar ali, não é que eles vão pegar tua conta corrente ou coisa assim. Eles podem acessar o teu computador. Para que eles vão fazer isso? Oh, mas o meu computador não tem nada que interesse para eles. O que eles vão querer com o meu computador? Teu computador daqui a pouco começa a ficar mais lento. Sabe por quê? Porque esse computador ele está sendo utilizado por pessoas que trabalham com criptomoedas. Elas ficam fazendo... agora me falhou a palavra, mas é tipo... Peraí que já vem. É tipo uma caça ao tesouro que ficam usando e eles precisam de muitos computadores para isso, sabe? Então, eles acabam utilizando o seu computador para isso. E a gente nem imagina que aquilo ali está sendo usado por cybercriminosos. A gente não tem nem ideia disso. Mas é isso que acontece. Dornelles, eu acho que você já me deu uma dica para uma próxima entrevista para falar sobre tecnologia. Podemos? Me diga uma coisa, temas de palestras que a gente poderia trazer para fortalecer esse empreendedorismo feminino. Já vou anotar aqui. Então, eu vejo assim, ó, que acho que é muito, muito interessante. Primeiro, saindo do sofá e indo para o balcão. Aí nós vamos falar com quem é do comércio, né? Que é para você sair do sofá da sua casa, entrar no mundo dos negócios, e aí quando a gente... Do sofá para o balcão. Do sofá para o balcão. E o balcão não é balcão de negócios, né? É balcão de comércio, é balcão de finanças. Esse é um. Outro, a administração financeira da sua empresa, ou a gestão financeira da sua empresa. Também é importante, porque não adianta só você trabalhar, ganhar dinheiro e depois não saber o que fazer com o dinheiro, administrar de forma correta, né? Você sabe que a maioria das pessoas, isso é um problema recorrente para muita empresa. Transforma o caixa da empresa numa extensão do seu caixa, não guarda nenhum real. Quando tem uma diversidade, não tem para onde tirar. É um problema sério. E o terceiro, que também é super importante, eu diria que é tirando a sua empresa da obscuridade e colocando na visibilidade. Mais ou menos isso. Que, obviamente, vai tratar do marketing, né? Que é tão importante quanto você fazer um bom trabalho, ser capacitado, tudo. Mas se você não divulgar da forma correta, você não vai atingir o teu público-alvo, né? Muito bem. E política? Nunca mais? Nunca mais, é somente depois da morte. E aí a Deus pertence, né? O futuro, Douglas,
é incerto. Hoje, como eu disse, quando o Robson me entrevistou antes da eleição, lembra da última, de 2024, eu falei para ele, nesta eu não vou. Por enquanto, nesse momento, eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidata novamente. Não tenho, mas eu sou política. Eu hoje estou no Diretório Nacional do PSDB, também recebi o convite e aceitei compor o ITV, que é o Instituto Teotônio Vilela, de Santa Catarina, que é a parte da capacitação. Então, hoje eu faço parte do ITV Santa Catarina, onde a gente leva capacitação para quem quer ser candidato e para quem já está no cargo de gestão. E também, hoje eu faço parte do Diretório Estadual do PSDB, é a primeira vez na história de Mafra, no caso, que Mafra tem alguém que não é suplente, sou titular lá. Então, eu continuo na política. Os bastidores. Nos bastidores, apoiamos a reeleição do Emerson, porque entendemos que o Emerson fez um excelente trabalho. Queremos muito que a nossa região, tanto Mafra quanto Rio Negro, percebam a necessidade de termos deputados da região. Sim. Queremos muito. E logo, logo, está batendo na porta a próxima eleição. Né? Você sabe que essa eleição era quase que estava declarado o nome do Mas pela boa gestão que ele fez, mas agora, com a possibilidade dele renunciar aí para candidato a deputado estadual, eu acho que a próxima eleição municipal vai abrir o leque de novo. Agora, aí o páreo começa de igual para todo mundo. E nós vamos ver, né? Porque você veja, há uns anos atrás o Wellington pegou um mandato pela metade e depois se reelegeu. O Carlos é uma pessoa super legal, é uma pessoa do bem, é um empreendedor, já foi presidente da Associação Empresarial de Mafra. Eu acredito que, se de fato acontecer do Emerson migrar, né, para uma candidatura estadual, o que eu espero que aconteça, eu acredito que o Carlos vai dar continuidade e vai trabalhar com tanta excelência quanto a gestão que está hoje na prefeitura, sabe? Espero que sim. Mas a vida vai nos dizer, os próximos dias vão dizer. O futuro a Deus pertence. E você, vai ser candidato aqui em Rio Negro? Como é que é? Vou ser candidato a presidente da minha igreja lá, só. Você sabe que isso é uma coisa que não me... mas calma, tudo tem. Eu falei para você já, né? Valdrelli, não. Mas chega a hora, né? É que assim, eu tenho muito certeza para mim da minha vocação. Né? Então, eu te conheci como pastor, né? E continuo, né? Então, assim, cada dia que passa... Porque, assim, eu sou formado em jornalismo, né? Trabalho como jornalista desde 2008 aqui em Mafra. E, paralelamente, sempre estive na igreja. Então, dei uma afastada da igreja. Quando o jornal cresceu, precisou mais de mim, eu acabei me afastando. Tanto é que estou presidente da Associação Empresarial do Rio Negro. Mas a ideia é justamente essa. Agora, a partir de agora, sair o empresário e entrar o pastor cada vez mais. Porque tenho certeza, essa é a minha vocação. Eu acho que eu sou muito mais útil para Rio Negro dentro de um jornal ou dentro de uma igreja do que um cargo eletivo. Não... Tudo tem seu momento. Eu sou uma pessoa que eu acredito que as grandes mudanças elas vêm através das políticas públicas bem executadas, sabe? Não vejo outra forma de mudar uma sociedade como um todo, né? Diferente da nossa conversa do empreendedorismo, sim, porque aí depende de uma vontade pessoal, né? A sociedade, a comunidade, uma cidade é muito maior porque é um interesse público. Sim. Então, eu penso assim que a gente pode ser útil. Eu continuo fazendo voluntariado em vários segmentos aqui na cidade. Eu continuo participando da política em termos institucionais, né? Sugerindo alterações, sugerindo até projetos de lei em Brasília. Mas a política pública que realmente muda a vida do cidadão é a do município. E para isso é o cargo eletivo
é a boa gestão, é a boa escolha na hora de escolher o seu prefeito, sua prefeita, seu vice, sua vice e os seus vereadores e as suas vereadoras. E eu não acredito que algum município prospere se não for dessa forma. Claro que através do empreendedorismo nós conseguimos sim, mas aí nós estamos fomentando a iniciativa privada, que não é dirigida para a sociedade como um todo. Então, eu sou muito, muito partidária das PPPs, né? São as parcerias público-privadas. Aí sim, aí eu acho que é possível. Antes de assumir a presidência... Mas você seria importante, sim. Antes da presidência da associação, eu tinha uma visão contrária a isso. Eu achava o seguinte, se o executivo não atrapalhasse o empresariado, estava de bom tamanho. Na presidência, eu vi outra parte. Eu acho que, bem pelo contrário disso, se nós tiver boas parcerias público-privada, isso age muito mais, né? Sim. Mas, Adriana, eu não tenho vontade de ser político. Não tenho. Tudo bem, a gente eu acho assim, acho né, como você Douglas? falou, é impossível dizer que eu não sou político. Coisa. Eu sou político. Douglas, né? Eu dizia exatamente a mesma coisa. Candidato, eu fui convidada, acho que não. Douglas, eu fui convidada para fazer parte da política partidária desde os meus 22 anos. Eu fui convidada. E eu entrei para a política partidária com 50 anos. Dos 22 aos 50, não teve nenhuma eleição que eu não tenha sido convidada para fazer parte, como candidata a vereadora, como candidata a vice, como candidata a deputada. Eu fiz política desde criança, porque eu fiz política estudantil. Eu sou filha de políticos. E eu dizia, não vou. E daí chegou uma hora que bateu na porta, Olha, entendeu? Se eu seguir o teu caminho, então faltam 5 anos para mim. Então, suas considerações finais. Douglas, muito obrigada. Foi um prazer bater esse papo contigo. Fazia tempo que a gente não conversava. Eu não sei, vou olhar para lá, então. Quero dizer para você que acompanhou aqui, que faz parte do mundo dos negócios, que tem vontade de entrar no mundo dos negócios, de empreender. Faça tudo isso que a gente comentou, né, Douglas? Vai estudar, vai ver o mercado de trabalho, tenha vontade, saia do seu conforto e vamos empreender e, mais importante ainda, se associar na Associação Empresarial de Rio Negro, porque aí a gente tem um conjunto, tem a força. Obrigada, Douglas. Agradeço a Dornelles, agradeço você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser ser nosso associado, só comente aí embaixo. Eu quero que nossa equipe vai entrar em contato contigo. Dornelles, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Douglas. Sucesso. Obrigada, valeu, viu? E muito obrigada. Conte conosco sempre. Obrigada.